Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho mais uma mensagem de Deus para o nosso coração, mais um aprendizado, para que a gente venha obter sabedoria, crescimento da parte de Deus através da sua palavra. Amém? Hoje a palavra de Deus está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era criança, falava como criança, pensava, raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança. O que o nosso Deus nos ensina, né? A fase da nossa infância, né? Ela representa uma fase em que a gente está aprendendo, em que a gente está adquirindo sabedoria, em que a gente está vazios de ideias e a gente precisa aprender. A nossa fala fica um pouco confusa, né? O nosso raciocínio, né? A nossa mente, ela é um pouco limitada. É uma visão muito turva ainda, muito imatura, né? Da compreensão das coisas à nossa volta. A fase da infância, ela é assim. A gente não tem ainda aqueles pensamentos cheios de sabedoria, com aquela visão mais aguçada. Isso faz parte de toda fase da infância de um ser humano. E diferente da fase da nossa maturidade, que significa, né, deixar aquele pensamento de criança, deixar aquela fala infantil e adquirir mais sabedoria, ter mais discernimento, compreensão mais profunda das coisas. E na vida espiritual é a mesma coisa que essa parte do nosso crescimento fisiológico. Quando a gente é criança, essa criança que eu coloco aqui agora não é da criança em si, né, da criança por pouca idade, mas é aquela pessoa que está iniciando os seus conhecimentos em relação à salvação, em relação o porquê que ela veio ao mundo, a compreensão, né, de um mundo, do porquê que ela nasceu, para que ela nasceu, quem é Deus, céu, inferno, né, a Bíblia, Jesus, a compreensão da pessoa que está na fase inicial, digamos assim, na fase infantil, né, do seu aprendizado. Não importa a idade dessa pessoa, às vezes é uma pessoa de 40 anos, 50 anos, mas ela é considerada uma criança, né, no mundo espiritual, porque ela está iniciando um conhecimento que antes ela não sabia. Então, é uma pessoa que precisa ser compreendida de uma forma diferente, que geralmente uma pessoa mais madura na fé, a gente não vai exigir tanto quanto a gente exige daquela pessoa que está mais madura na fé, independente da idade cronológica, né? Aqui nós não estamos mais falando de idade cronológica, não estamos mais falando se a pessoa é mais velha na idade ou é mais nova. A gente agora está falando da fase da parte espiritual. Então, quando nós estamos começando a conhecer, começando a engatinhar, né, digamos assim, na palavra de Deus, a nossa compreensão é um pouco limitada. A gente não consegue ter muita compreensão de certas coisas que o Senhor nos pede, né? É tudo muito curioso, é tudo um pouco confuso. Eu me lembro que na minha fase da minha conversão, eu não conseguia interpretar as Escrituras, eu não conseguia ter revelação que o Espírito Santo de Deus nos dá quando nós amadurecemos na fé, quando a gente passa, né, a buscar mais Ele, quando a gente passa a viver mais em comunhão com Deus e a gente vai expandindo o nosso conhecimento bíblico, né, e o essencial de tudo, né, o batismo com o Espírito Santo, mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, e quanto isso é importante, né, para que a gente possa obter ali a revelação por detrás das letras. E eu me lembro que eu ficava assim muito agoniada, eu ficava meio, não chateada, mas triste, porque eu lia a letra, a história em si, mas eu não conseguia ter entendimento. Eu lia as histórias bíblicas, mas eu não conseguia compreendê-las, porque algumas passagens não condizem uma com a outra, né? É um estudo que você tem que fazer mais profundo, que são épocas diferentes, são horários diferentes,
São situações que você está lendo em um capítulo, daqui a pouco é outra situação. Então, se você ficar preso na letra, como disse a palavra, né? A letra, ela mata. Mas quem vivifica é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, há uma revelação por detrás das Escrituras. E eu não conseguia compreender, porque eu ainda me considerava uma criança. Eu era uma criança espiritualmente falando. Tudo para mim era muito novo. E conforme a gente vai crescendo em graça, buscando, lendo, estudando, aprendendo, se aprofundando, a gente vai amadurecendo no campo espiritual. Mesmo que você seja um jovem de 15, 16, 13 anos, o seu conhecimento, dependendo de quanto você busca a Deus, de quanto você se dedica às Escrituras, de quanto você se aproxima de Deus, você conhece, passa a desejar conhecer mais Deus, não importa se você tem 16 anos, 13, o seu conhecimento pode estar um pouco mais aguçado do que aquele que não iniciou as Escrituras, que tem 50 anos. Então, conforme a gente vai crescendo espiritualmente e começando a entender, tendo mais compreensão do que Deus está nos dizendo, quem é Deus, né? O caráter de Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz. Quando a gente vai começando a crescer e ter esse tipo de sabedoria, a gente não é mais considerado uma criança. Nós não somos mais considerados uma criança em que a gente releva muitas coisas. Uma criança pequena, agora eu tô falando na idade mesmo, né? Às vezes é um pouco teimosa. A gente fala assim, não faz isso que você vai se queimar, não bota a mão ali que isso vai quebrar. E a criança, por ela ser criança imatura, ela não tem muita responsabilidade, ela não tem muita noção, né, do que pode vir a acontecer, as consequências que pode vir, ela tá colocando a mãozinha ali, ela continua e acaba que realmente acontece, ou alguma coisa quebra, ou a criança se machuca por causa da imaturidade dela. E ela vai aprendendo que daqui pra frente ela não pode botar a mão ali, porque ela passou por uma má experiência e ela já sabe que se colocar a mãozinha ali vai acontecer aquilo. A mesma coisa a gente no mundo espiritual. A gente vai adquirindo a nossa sabedoria sim. Deus vai nos instruindo, vai nos falando, vai nos alertando, vai nos mostrando, vai descortinando pra gente aquilo que antes era tão complicado e aquilo acaba sendo compreensível. E quando uma pessoa amadurece, né, ela já não pode mais falar e se comportar como uma criança, né? Porque fica feio, fica estranho, fica desconexo. Uma pessoa com suas faculdades mentais, ela não pode se comportar em certas situações como uma criança, como, por exemplo, ela começar a chorar no mercado, começar a chorar no meio da rua porque ela se perdeu de alguém, ou porque ela quer comer um pacote de biscoito. A nosso comportamento de pessoas mais maduras, mais adultas, né? É um comportamento diferente daquela criança que tem 6, 7, 8, 9, que se comporta de uma forma bem infantil. E muitas vezes nós não temos mais imaturidade espiritual, mas nós estamos nos comportando diante de certas lutas e batalhas e para com Deus de uma forma infantil. Muitas das vezes nós já temos uma sabedoria dada por Deus, um conhecimento um pouco mais vasto, mas nós estamos nos comportando, né, como crianças, espiritualmente falando. Ficamos sem reação, metemos os pés pelas mãos, não queremos nos comportar como alguém que já tem um certo nível de conhecimento naquela área, e acaba que o inimigo, ele vê que você não está tendo a iniciativa, o comportamento de um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ele vai ganhando terreno, ele vai ganhando a sua família, ele vai ganhando a sua vida financeira, ele vai ganhando toda a sua vida. E quando você vê, você está num emaranhado de problemas, porque você não usou aquilo que você aprendeu. Você não soube dar valor àquilo que você estudou, às experiências que você passou com Deus. Você quer continuar, muitas das vezes nós queremos continuar tomando leite, o leitinho materno. E não queremos comer o alimento sólido, sendo que já estamos na fase de comer o alimento sólido. Uma cobrança que Deus faz de uma pessoa que está iniciando a sua fase em conhecimento bíblico não é a mesma cobrança que Deus faz com uma pessoa mais madura na fé e que já tem uma responsabilidade maior, né, no mundo espiritual. Porque a Bíblia mesmo diz, né, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado.
Então, quanto mais responsabilidade o Senhor te dá, quanto mais sabedoria o Senhor nos dá, mais conhecimento e responsabilidade nós temos dos nossos atos, das nossas decisões, de como nós iremos fazer. Quando nós estamos nessa fase infantil, né, espiritualmente falando, temos aquele impulso de querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, né? Porque há um desespero na hora, no meio de um confronto, de uma batalha espiritual, em que a gente está muito verdinho e a gente não compreende, acaba não lembrando do que a gente tem que fazer, porque é tudo muito novo. Mas quando, querido, nós estamos já numa fase já bem avançada de conhecimento bíblico, né, de experiências com o nosso Deus, Deus não tolera certas atitudes nossas, né, certos deslizes nossos que já deveríamos já ter aprendido, que não deveria de se fazer, não deveria de se deixar até mesmo de fazer. Então, meu querido, você, minha amada e meu querido que está ouvindo essa mensagem, né, que passa de dia, de noite, de tarde, se questionando até mesmo a Deus, perguntando por que as coisas não estão acontecendo, por que muitas coisas sobrevêm sobre a sua vida, se você é uma pessoa que procura estar nos caminhos do Senhor, mas será que nós estamos realmente tomando o lugar que o Senhor já nos reservou, que é um lugar de uma pessoa mais madura? Será que nós estamos querendo nos ausentar das nossas responsabilidades? Estamos tentando diminuir as nossas responsabilidades que cabe a nós fazermos como cristãos, porque não queremos guerrear, porque estamos nos acovardando, nos escondendo em certas desculpas e questionamentos para com Deus, para a gente encontrar um meio, né, de não querer ter o trabalho, né, de interceder, de perdoar, de ir atrás daquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, de dar a sua outra face. A gente acaba querendo mostrar para Deus que nós não estamos compreendendo. E Jesus, ele sabe quando nós já estamos madurinhos e quando nós ainda estamos verdinhos na fé. A Deus a gente não pode enganar. Então talvez esse seja o seu problema. Talvez esse seja o conflito que você passa, porque você já tem um certo conhecimento, mas por algumas decepções que você teve na vida, né, fez com que você entrasse dentro da caverna do adulão e ficasse parado lá sentado, com medo de tudo, de todos, com medo de enfrentar a luta, com medo de desembainhar a tua espada, que é a palavra de Deus, com medo de interceder, com medo de ir lá fazer aquela obra, com medo de já ter uma iniciativa para com um parente seu que está necessitado de ajuda, um amigo, porque você se acha muito incapaz de fazer aquilo, sendo que você já tem uma vasta experiência com Deus. Então, queridos, essa palavra vem para nos exortar, para fazer a gente lembrar que nós não somos mais crianças, que nós já temos uma compreensão maior e mais vasta, né, de interpretação bíblica, de direcionamento vindo de Deus, uma compreensão melhor, né? Tem muitas pessoas que estão iniciando agora na fé que daria tudo para ter a compreensão que você tem, querida, para ter a sabedoria que você tem, querido, que você já adquiriu, mas que ao passar do tempo você foi engavetando, você foi deixando para lá, você não foi mais se exercitando e foi achando que você pode voltar a ser como você era antes. Desde o dia que a verdade se abriu para você, você cresceu na fé, você compreendeu o que é céu, o que é inferno, o que é certo, o que é errado, como que você tem que ser, como que você não tem, que a partir desse momento você já tem conhecimento e sabedoria. Nós que já chegamos nessa fase, não temos a desculpa mais de chegar para Deus e falar: ah, Senhor, eu não sabia. Mas muitas das vezes nós estamos usando essa desculpa para com Deus, para que a gente continue no pecado, para que a gente permaneça com atitudes e argumentos infantis para com Deus, para que Ele venha nos absorver. Só que a desvantagem que uma pessoa tem de ser imatura é que quando a batalha vem, a guerra vem, o que acontece? Ela não sabe se defender como uma pessoa experiente sabe. Ela não sabe guerrear uma guerra como uma pessoa experiente sabe. Ela não compreende muitas coisas
e acaba que ela necessita de ajuda, ela precisa de um reforço, né? E muitas das vezes você pode ser esse reforço para aquela pessoa, mas você tá querendo agir como aquela pessoa que está começando. Às vezes você quer ter aquelas atitudes que antes você tinha quando não tinha tanta compreensão da palavra de Deus. E isso entristece nosso Deus, e isso prejudica muito a gente, nós mesmos, e pessoas que estão sobre nossa liderança, pessoas que estão morando com a gente, pessoas que necessitam da gente, pessoas que carecem das nossas orações, pessoas que precisam que a gente permaneça de pé, guerreando, orando, se colocando na brecha por elas. Mas nós, por causa, às vezes, né, do acovardamento, será que eu posso falar assim? A gente fica com esses argumentos infantis perante Deus. Só que a cobrança que Deus faz com a gente nunca será mais aquela cobrança que Ele fazia quando a gente estava começando. Então esse é um ponto muito perigoso para nós que já estamos madurinhos na fé, da gente começar a querer se esconder, a querer fugir das nossas tarefas, do nosso chamado, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e do posicionamento que nós temos que ter mediante a um confronto do nosso inimigo, que é o Satanás e seus demônios. Então, meu querido e minha querida, hoje é o dia de você despertar. Hoje é o dia de você voltar a ser aquele guerreiro, aquela guerreira que tem essa comunhão profunda com o Senhor, que tem as revelações do Espírito Santo através da palavra de Deus, que tem a compreensão de que se você fizer como Deus está pedindo para você fazer, você vai vencer essa guerra. Não se ausente mais da presença de Deus, não fuja mais do seu chamado, não fuja mais das batalhas. Não tente dar desculpas mais para o Senhor de que você não entende, de que você não está conseguindo compreender, porque na verdade estamos compreendendo tudo que o Espírito Santo de Deus nos fala. Mas estamos sempre dando aquela desculpa de que a gente não está entendendo, de que a gente precisa que pessoas estejam sempre orando pela gente, nós não, nos ausentando, né, daquilo que nós entendemos um dia você jubilou, um dia você alegrou o coração de Deus, um dia você entoou um cântico de louvor a Deus porque conseguiu compreender um ensinamento a mais, você conseguiu subir um pouco mais de nível, e hoje você parece que não tem mais alegria e contentamento de ser uma pessoa mais madura na fé. Então, o tempo de beber leite acabou. Hoje você tem alimento sólido, alimento mais forte, um alimento mais nutritivo. E hoje você é capaz de ajudar esses tipos de pessoas, as pessoas que estão gateando na fé. Eu espero, querida, que a partir de hoje, né, você não se esconda, você não fuja mais. Que você busque o arrependimento genuíno em Deus, que você se quebrante na presença de Deus, que você peça perdão ao Senhor e que você volte a meditar nas Escrituras, que você volte a crescer em graça, que você volte a ser usado por Deus, que você volte a novamente a acender a chama no seu coração e que o óleo da unção esteja sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, amém? Que os conhecimentos que você adquiriu não venham ser esquecidos, não venham ser deixados para trás, não venham ser ignorados, porque preciosa é a palavra de Deus, preciosa é a vida daquele cristão, daquela mulher de Deus, daquele homem de Deus que busca, que tem respostas de Deus, que tem a capacidade de ajudar uma pessoa, que tem força, né, no nome de Jesus para quebrar maldições, invadir o inferno, saquear, tirar das mãos do Satanás aquilo que ele roubou. Que coisa maravilhosa e que coisa linda é a gente obter conhecimento e crescer em graça, em crescer em sabedoria, em poder abrir nossa boca e pregar com autoridade e com ousadia. Por que se desfazer de tudo que o Senhor te deu? Por que jogar fora? Por que guardar num lugar e deixar ali empoeirado tudo que você aprendeu, tudo que você adquiriu do Senhor Jesus? Volta para o Senhor Jesus, volta a ser esse guerreiro, essa guerreira, e não deixa mais que o inimigo ele coloque esse medo, essa covardia em você e esse diálogo que ele tem com você todos os dias, tentando diminuir a sua compreensão em saber que você já é uma pessoa madura na fé.
porque ele quer te desencorajar. O nosso inimigo, ele sempre quer nos desencorajar, ele sempre quer fazer a gente ter crise de identidade, fazer a gente não se reconhecer mais em Cristo, fazer a gente se sentir incapaz de começar uma obra, de guerrear uma guerra no nome de Jesus. Querido, querida, Jesus, ele nos ama tanto que ele marcou esse dia, essa noite ou essa madrugada, para que você estivesse agora em contato com essa mensagem. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está falando com você e agora. Ele está bem do seu lado aí agora. Não se sinta incapaz e não se esconda, não fuja. Use as armaduras que o Senhor já te deu. Os instrumentos de guerra que o Senhor já te deu. A sabedoria profunda que Deus já te deu. Lembra que você começou pelos tornozelos, depois foi pelos seus joelhos, depois foi pelos seus lombos, depois você se aprofundou tanto na palavra que você mergulhou na palavra, o seu entendimento foi vasto e não joga fora esse conhecimento que o Senhor Jesus Cristo te deu. Não se desfaça das palavras preciosas, ensinamentos preciosos, momentos ímpar que você teve com Deus. Por causa de um medo, por causa de uma ameaça que o inimigo te fez através de alguém, através de uma situação. Amém? Você foi chamado para guerrear. Você foi chamada para fazer a vontade do Pai. Então, use as armaduras, use as armas que o Senhor te deu. Use a sabedoria rica que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra, irmãos, essa é a palavra, queridos, que o Senhor colocou, fez queimar no meu coração. E eu espero que em nome de Jesus hoje você tome uma posição e não se considere mais uma criança na fé, porque você sabe que você não é mais. Muito pelo contrário, cresça mais e mais na presença de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se essa mensagem tocou no seu coração, que você possa compartilhar com aquela pessoa que Deus colocou aí dentro de você, que você lembrou, que você recordou. Compartilha. Se você quiser, se você quer receber mais mensagens, do Atalaia do Senhor, você clica aí no sininho e você, em nome de Jesus, seja um contribuinte, mais um contribuinte, para a palavra de Deus ser semeada no coração de milhares e milhares de pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então é isso, meus queridos. É a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Mas eu vou me despedindo de vocês agora. E se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais. De uma certa forma, faça parte dessa obra do Senhor Jesus, compartilhando para que essa mensagem possa chegar a milhares de pessoas. Amém? O único objetivo do Atalaia do Senhor é alcançar vidas, é alcançar corações, é transformar vidas através da palavra de Deus. Amém? E seja abençoada em nome de Jesus e até a próxima mensagem.